Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto. Bom dia, Carolina. Caminhando? Bom dia, Aparecida. Essa música é o Grão de Areia com o Rubel e o Xande de Pilares. Bom dia, Ângela. Tudo bem com vocês? Muito bem, manda um abraço pro Fernando. Bom dia, Natalina. Tudo certo? Falamos em ti, Natalina, esse final de semana. O Solon e a Andrea estarão em Caxias esse final de semana, agora esse próximo. Eu disse, visitem a Natalina por lá, aquela região. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, César. Ontem eu almocei com eles e aí a gente comentou isso. Então se comuniquem. Vou tirar a música antes que nos cortem. Essa aí foi Grão de Areia. Bom dia, mãe. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos para o nosso Dharma? Então tá aqui, ó. Thich Nhat Hanh, editora Bodh Gaya, Seguindo as Pegadas do Buda, Velho Caminho, Nuvens Brancas. A gente parou no capítulo 41, página 209. Alguém viu minha mãe? É o nome do capítulo. A estrada para Saravasti era agora familiar para Sariputra. Devido ao fato de ele e Anathapindika, que é o Sudatta, terem alimentado o interesse das pessoas no Buda e na Sangha, eles eram calorosamente cumprimentados por onde quer que fossem. À noite, os bhikkhus descansavam nos frescos bosques ao longo da margem do rio Asiravati. Eles viajavam em 3 grupos. O Buda e Sariputra lideravam o primeiro grupo. O segundo era conduzido por Assaji. O terceiro estava sob orientação de Moggallana. Os bhikkhus mantinham pacífica serenidade ao se deslocarem. Às vezes, o novo local se reunia nas florestas ribanceiras a fim de ouvir os ensinamentos do Buda. O povo se reunia. No dia em que eles chegaram a Saravasti, foram cumprimentados por Sudatta e pelo príncipe Jeta, que os conduziu até o novo monastério. Vendo quão bem planejado Jetavana fora, o Buda elogiou Sudatta. O mercador respondeu que aquilo somente ocorrera graças às ideias e ao empenho do venerável Sariputra e do príncipe Jeta. Lembra da história, que o Sudatta foi lá e colocou um monte de ouro no chão lá para o príncipe Jeta vender as terras, e o príncipe Jeta ficou assim, não, peraí, deixa eu participar desse empreendimento. E aí entrou na história. Rahula tinha agora 12 anos de idade, o filho do Buda, O menino tinha sido designado para estudar sob a orientação de Sariputra. Mas na ausência deste, ocorrida durante 6 meses, Moggallana assumira o seu lugar. Em Jetavana, Rahula pôde retomar seus estudos com Sariputra. O príncipe Jeta e Sudatta arranjaram uma recepção imediatamente após a chegada do Buda. O príncipe Jeta passou a admirar profundamente o Buda através de seus contatos com o venerável Sariputra. Eles convidaram todo o povo local para comparecer e ouvir Siddhartha falar sobre o Dharma. Bom dia, Cris. Muitos vieram, incluindo a mãe do príncipe Jeta, a rainha Malika e sua irmãzinha de 6 anos, a princesinha Vadiri.
Gostou da frase, Cris? Aquela frase é bacana, né? Sabe, eu já comentei, mas como talvez tu não tinha ouvido, perguntou sobre ela. No Retiro Zen tem uma placa no Zendô, onde a gente vai fazer a meditação, né, e alguns retiros, né? Nesse aqui no sul tinha. Aí estava escrito nessa placa de madeira, assim, e amarrado nela tem um martelo de madeira, né? Tanto o cabo quanto o bojo, né? E aí nessa placa estava escrito isso, né? Então isso das oportunidades se perdem, né? E aí escrito ali na placa de madeira. E aí cada vez que os monges iam bater o sino, ou a gente, quando era solicitado, né? Bater o sino na madeira assim, toque, 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 7 vezes. Aí a gente lia aquilo, né? As oportunidades se perdem. O príncipe Jeta e Sudata arranjaram uma recepção imediatamente após. Muitos vieram, incluindo a mãe do príncipe Jeta, a rainha Malika e sua irmãzinha de 6 anos. Depois de ouvir a respeito do Buda por meses, todos estavam ansiosos por vê-lo pessoalmente. O mestre falou sobre as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Bom dia, Grácia. Bom dia, Mauro. Ouvindo a palestra Dharma, a rainha e a princesa sentiram seus corações se abrirem. Ambas queriam tornar-se discípulas leigas, mas não tiveram coragem de pedir. Malika queria, primeiro, pedir a aprovação de seu marido, o rei Prasenajit. Ela estava certa de que, num futuro próximo, ele encontraria o Buda e compartilharia com ela daqueles sentimentos. A própria irmã de Prasenajit, que era a esposa do rei Bimbisara, já tinha tomado os 3 refúgios com Buda 3 anos antes. Bom dia, Lu. Muitos líderes religiosos importantes em Saravasti também assistiram o discurso do Buda naquele dia. A maioria fora lá mais por curiosidade que um certo desejo de aprender alguma coisa. Mas vários deles sentiram seus corações repentinamente iluminados quando ouviram a fala do Buda. Outros viram nele um forte oponente que desafiava suas próprias crenças. Todos concordavam que sua presença em Saravasti era um evento importante na vida espiritual de Kosala. Quando a recepção e a palestra Dharma se encerraram, respeitosamente, Sudata ajoelhou-se diante do Buda e falou: minha família e eu, junto com todos os nossos amigos e conhecidos, oferecemos para você e sua sanga o monastério de Jetavana. O Buda disse: Sudata, seu mérito é imenso. Graças a você, a sanga está protegida do sol e da chuva, dos animais selvagens, serpentes e mosquitos. Este monastério abrigará bíconos de todas as 4 direções, agora e no futuro. Você apoiou o Dharma com todo o seu coração. Espero que você continue a devotar-se na prática do caminho. Então esses lugares, né, até hoje assim acontecem, né? Comentei. E que a gente pode praticar o Dharma, né? Senão... E é uma coisa assim que é muito importante assim para quem chega novo aqui na live ou para quem ouve depois no YouTube, enfim, entender que o Dharma não é uma oratória de crença ou de pregação, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Juliano, Cristina. Não é uma pregação. E essa pregação do tipo assim, uma missa, uma coisa assim. O Dharma são os conhecimentos, né? E esses conhecimentos é impressionante, assim, à medida que eu vou me aprofundando cada vez mais, não só no budismo, enfim, infinitamente estudando, a vida inteira estudando budismo, mas estudando outras formas de pensamento também. É muito impressionante o que o Buda conseguiu decifrar da mente naquele período, sem tantas informações de outros contextos, por exemplo, porque tinha o contexto da Índia, tinha o contexto do Tibete, que fica próximo, né? Então eles tinham esse contexto aí, mas ele não tinha o contexto do resto, do Ocidente. Era um contexto muito, muito ali, só aquilo, né? Dos mouros, né? Daquela região, que também ocuparam aquela região da Índia.
E estou falando isso porque agora de manhã eu estava estudando, né, essa pós que eu já comentei com vocês, enfim, que eu estou fazendo pós em neurociência e física da consciência, que é extremamente puxada, extremamente complexa e abrangente sobre a consciência. E aí estou estudando psicanálise também, estudando a psicologia, estudando o behaviorismo, estudando a sociologia, tudo isso nessa pós. E cada vez eu fico mais impressionado com a mente do Buda. Porque quando ele fala do Dharma, né, a palestra Dharma, a gente diz, uma hora vai fazer uma pregação, né? Não, ele está falando da mente. E esses conceitos de mente que ele traz para aquele período aqui é sempre um resuminho muito básico que a gente vai tendo, né, nesses livros. É impressionante como tu vai estudar Freud, como eu estou estudando agora, estudando Lacan, estudando Jung, Melanie Klein, até o próprio, depois pulando para a sociologia, estudando o marxismo, estudando tudo isso, tu vai vendo o quanto o Buda estava à frente do seu período. Até hoje, esses grandes pensadores, como esses que eu citei, ainda estão ecoando o que o Buda falou. A própria composição de cérebro, de mente, de consciência, né, que o Freud coloca como id, ego, superego, consciente, pré-consciente e inconsciente, é uma coisa que no budismo já tinha. O budismo já capta isso. A própria estrutura da Gestalt, né, que vai se trazer a Gestalt, tanto a Gestalt de Berlim quanto a Gestalt terapia, o Buda já falava sobre isso. Então, pode soar para vocês assim, um monte de palavras não localizadas, assim, mas para quem é da psicologia, para quem é da sociologia, para quem é da psicanálise, vai entender isso. E vai entender que tem que buscar no budismo se apoiar. O Freud falava dos três formas de consciência ali, né? Consciente, inconsciente, pré-consciente. E o Buda já falava das 8 consciências. Né? É muito maluco isso, assim. Como é que ele viu tudo isso? Eu fico muito impressionado. Eu realmente fico muito impressionado. Enfim. É mais para mostrar como é contemporâneo estudar o budismo, assim. Ver essa forma. Ó, a Carolina e o Mauro vão se encontrar em Garopaba. Bom dia, Beatriz. Então eu falo isso também para as pessoas não acharem, lá vem ele às 6 da manhã fazer pregação. Não é pregação, gente, é estudo da mente. Quanto mais a gente estudar a mente, mais interessante a coisa fica. Na manhã seguinte, o Buda e seus discípulos foram até a cidade mendigar. Sariputra dividiu-se em 12 grupos, cada um com 15 membros. A presença dos monges trajados com mantos cor de açafrão despertava o interesse das pessoas no novo monastério de Jetavana. Elas admiravam a maneira calma e quieta dos bhikkhus. Uma vez por semana, o Buda dava uma palestra Dharma em Jetavana. Grande número de pessoas assistiam. Assim, não tardou muito para que o rei Prasenajit estivesse bem cônscio do impacto causado pela presença do Buda. Ele estava muito ocupado com afazeres políticos para ir visitar o mestre, mas escutava muito dos membros da sua corte falarem sobre o novo monastério e os bhikkhus de Magadha. Durante uma refeição familiar, o rei tocou no assunto do Buda. A rainha Malika informou das contribuições do príncipe Jeta para o monastério. O rei pediu ao príncipe para contar a ele sobre o Buda e o rapaz narrou tudo o que havia visto e ouvido. Disse que se o rei desse sua permissão, então o príncipe Jeta é filho do rei Prasenajit, ele desejava tornar-se um discípulo leigo de Siddhartha. O rei Prasenajit tinha dificuldade de aceitar que um monge tão jovem quanto Buda pudesse ter alcançado uma verdadeira iluminação. De acordo com o príncipe, o Buda teria 39 anos, a mesma idade do próprio rei. Este especulava que não havia maneira de que o Buda pudesse ter atingido um estado mais elevado que os mestres espirituais mais velhos, como Puruna Kasyapa, Makali Gosala, Niganta Nataputra e Sanjaya Belaniputra. É os nomes, né? Eu vou botar os nomes. Tinha uns filhos, se tivesse uns filhos agora, ia colocar uns nomes assim, mas agora não posso meter, né? Mas ia botar uns nomes desses. Embora o rei quisesse crer no seu filho, mantinha suas dúvidas. Por fim, decidiu que quando a ocasião surgisse, iria pessoalmente encontrar-se com o tal iluminado.
A dúvida faz parte, né, gente? Isso aí é natural. Tem que duvidar. Tem que ler duvidando. Né? Não dá pra gente aceitar tudo que o Buda diz, e o próprio Buda diz isso. Né? A gente tem que ler duvidando. Até mesmo nesses estudos que eu estou fazendo de neurociência, tem muita coisa ali que eu não concordo. Não que eu saiba mais do que isso, mas eu não concordo, não acho que seja isso. Acho que é muito cedo para ser tão determinista assim. Ah, é isso. Por exemplo, a consciência está localizada no cérebro. Tem alguns autores que colocam isso. Para nós budistas, não. A consciência está no cérebro. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim. A estação das chuvas... Bom dia, Marcela. A estação das chuvas estava se aproximando, e o Buda decidiu passá-la em Jetavana. Graças à experiência adquirida durante os retiros das estações chuvosas anteriores, na floresta de bambus, os discípulos veteranos organizaram o retiro com facilidade. 60 novos bhikkhus se juntaram à comunidade em Saravasti. Sudatta também apresentou muitos amigos que se tornaram discípulos leigos e que com entusiasmo apoiaram as atividades no monastério. Certa tarde, o Buda recebeu um rapaz cuja face era marcada por uma tristeza profunda e pela miséria. Lá vem tragédia. O Buda soube que ele havia perdido recentemente seu filho, e por vários dias permanecera no cemitério chorando audivelmente. Meu filho, para onde você foi? Era incapaz de comer, beber ou dormir. Gotama disse-lhe, no amor há sofrimento. O homem objetou, você está enganado, o amor não causa sofrimento. O amor só traz felicidade e alegria. Essa é a pegadinha do budismo, né? O Buda não disse que o amor é sofrimento, o Buda disse no amor há sofrimento. Entende a diferença? Em seguida, ainda transtornado, saiu abruptamente, antes que o mestre pudesse explicar o que quisera dizer com aquilo. Ele vagou sem rumo até que parou para conversar com um grupo de homens que jogavam em uma rua. Contou-lhes do seu encontro com o monge, todos concordaram que o Buda estava errado. Então ele pegou uma informação, levou pela metade, não entendeu, seguiu de acordo com suas crenças, não filtrou, não absorveu, não nada. Né? Mas porque está tomado também da dor, né? Faz sentido. Após muito tempo, as notícias acerca dessa história se espalharam por toda Saravasti e se tornou tema de acirrados debates. Aí que surge as fake news, vocês viram? Até naquela época tinha fake news. O tempo todo. Muitos líderes espirituais disputavam, dizendo que o Buda estava equivocado sobre o amor. E isso aconteceu muito, assim, quando o budismo surge, assim, já contei algumas vezes, o budismo surge não, o budismo é descoberto, né, por muitos pensadores, porque quando ele aflora no Ocidente por causa da invasão chinesa no Tibete, muitos pensadores do Ocidente, ali, Alemanha, Estados Unidos, enfim, vão para a Índia aprender, mas só que eles vão e ouvem isso, ouvem pela metade as informações, até pela questão da língua também, que tinha dificuldade, o pessoal tinha dificuldade em traduzir tudo isso, né? E aí trouxeram várias informações completamente equivocadas. Muito do que se estuda hoje tem que ter muito cuidado com muitos livros, tem que olhar isso, olhar a editora que produz isso, tem que olhar quem são os tradutores, que isso também é importante. Tem editor e tradutor. Tem que olhar o tempo que esse livro foi escrito, na época que ele foi escrito. Livros escritos ali na época de 60, 70, 80, tem uma grande margem de erro. Eu encontro muitos erros, assim, erros de estruturas de filosofia, assim, de pensamento, assim. Eu tenho um livro que está ali, eu notei várias coisas assim, comentáveis. Isso está errado, meu caro. Como eu não conseguia mandar mensagem para esse autor, eu só dizia, tu está muito enganado. Tu está extremamente equivocado. E isso aconteceu muito. Até no GNT, esse tempo eu estava olhando o GNT, também tinha um erro na edição, assim, eu fiquei muito indignado com isso. Mas é aquela coisa, a gente não pode virar a patrulha do Dharma, né?
Quando a gente pode, de alguma forma, interferir, a gente interfere. Senão fica uma coisa chata. Eu não gosto disso. Após muito tempo, as notícias acerca dessa história se espalharam por toda Saravasti e se tornou um tema acirrado. Esse assunto chegou aos ouvidos do rei Prasenajit. E naquela noite, durante o jantar, ele disse para a rainha: o monge, que as pessoas chamam de Buda, pode não ser tão grande professor quanto se diz que ele seja. Olha só, né? A rainha perguntou: o que o faz dizer isso? Alguém falou alguma coisa sobre o mestre? Esta manhã, ouvi oficiais palacianos discutindo sobre Gotama. Eles disseram que, de acordo com ele, quanto mais você amar, mais irá sofrer. Olha onde foi parar, né? O telefone sem fio. A rainha disse: se Gotama afirmou isso, é indubitavelmente verdadeiro. O rei retorquiu impaciente: você não deveria falar assim. Examine as coisas por si mesma, não seja como uma criança pequena que acredita em tudo que o professor diz. A rainha não falou mais nada. Sabia que o rei não tinha se encontrado com o Buda. Na manhã seguinte, ela pediu um bom amigo, o Brahmani Nalijanga, para visitá-lo e perguntar se ele havia ou não dito que o amor era a fonte de sofrimento. E se podia explicar o porquê. Olha, a rainha ligada, né? Deixa eu ir lá na fonte e perguntar o que houve. Ela pediu que seu amigo guardasse tudo o que o Buda diria e relatasse de volta para ela. E assim não são as relações também, gente? A gente ouve alguma coisa, né? Ouve ou lê uma notícia, às vezes o cara me traz uma notícia e diz: o que tu acha sobre isso? Eu não acho nada, porque eu não tenho todo o contexto. A minha resposta é sempre essa. Tu viu que coisa horrível que aconteceu com tal situação? Mas como que eu posso saber se é horrível? Como que eu posso... É uma tragédia, sim, mas tu não acha que é culpado? Tu não acha que... Não. A gente nunca tem todos os contextos, a gente tem que examinar todos os contextos. Eu sou um pouco chato para isso, assim. Eu sou chato, na verdade. Pronto. Tá aí. Na verdade é que meus filhos dizem isso, né? Que eu sou muito chato. É que não dá para trazer as coisas e dizer: tome um partido. Não tomo partido. Eu tenho que olhar de alguma forma, ver todas as estruturas envolvidas, e aí sim vou tomar uma posição. Olha, nesse momento, de acordo com o que eu posso observar, eu tenho essa posição, mas ela também pode fluir. A gente não pode marcar nada como determinista e definitivo. Nalijanga foi ver o Buda e fez-lhe o questionamento da rainha. Siddhartha respondeu: recentemente ouvi que uma mulher em Saravasti tinha perdido sua mãe. Estava tão entristecida que enlouqueceu e vaga pelas ruas perguntando a todo mundo: você viu minha mãe? Você viu minha mãe? Também ouvi sobre 2 jovens amantes que juntos cometeram um suicídio porque os pais da moça queriam forçá-la a se casar com outra pessoa. Essas 2 histórias demonstram que o amor pode causar sofrimento. É simples, né? Nalijanga repetiu as palavras do Buda para a rainha Malika. Um dia, logo que ela pegou o rei em um momento de tranquilidade, perguntou-lhe: meu marido, você não ama e estima a princesa Vadiri? A filha, né? De fato, eu a amo, respondeu surpreso pela pergunta. Se algum infortúnio acontecesse a ela, você sofreria? O rei ficou sobressaltado. De repente via com clareza que as sementes do sofrimento existiam dentro do amor. Sua sensação de bem-estar foi trocada por preocupação. As palavras do Buda continham uma cruel verdade que perturbava grandemente ao rei. Ele disse: farei uma visita ao tal Gotama assim que tiver uma oportunidade. A rainha ficou feliz, pois tinha certeza de que, assim como o rei encontrasse o Buda, compreenderia o quão extraordinário era seu ensinamento. Então, o sofrimento existe. Existe uma causa para o sofrimento. Existe a cessação dessa causa. E existe o caminho. A causa é sempre a ignorância. Já dou o spoiler para vocês. Eu estou sofrendo. Existe uma ignorância. Mas existe uma ignorância num estado um pouco mais amplo. Bem mais amplo. A ignorância de não compreender que o sofrimento existe. Que a impermanência existe.
Essa é a questão. Vamos fazer uma prática de estabilização? Coloque o corpo numa postura ideal para hoje, alongando as costas, pescoço. Se preferir, fazendo algumas inspirações pela narina, soltando pela boca. Deixando que o corpo manifeste suas vontades. Deixando que a mente vagueie, percorrendo os sentidos. Deixando que corpo e mente se conectem. Ou que mente perceba conscientemente que não há conexão nesse momento. Repousando nesse silêncio de corpo e mente. E agora inserindo uma pergunta para essa segunda, para esse início de semana. Ao invés de se perguntarem por que isso acontece comigo, por que está acontecendo comigo, se pergunte, o que eu não estou enxergando? Qualquer sofrimento é causado por uma cegueira. Se pergunte constantemente ao longo do dia, o que eu não estou enxergando? E quando eu vejo, eu oculto todo o resto. Então é importante que a gente veja além da ocultação. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todas, todos, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa semana, uma boa segunda-feira e vamos que vamos.